meu povo? Vamos lá então. Olá, Matheus. Vamos Deixa lá. eu pegar aqui a nossa lista de perguntas. A gente tem três blocos aqui de perguntas, né? O primeiro é sobre um feedback da participação do Inova Juntos, então, para falar um pouco da experiência de Garapava no projeto como um todo. Aí, um segundo bloco vai ser algum destaque de boa prática ou de case de sucesso, então, para destacar alguma prática aí que vocês conduziram em Garapava, que vocês queiram dar maior destaque, e daí a gente vai coletar mais informações desse case para destacar nos relatórios finais. E por último, a questão de sustentabilidade do projeto. Então, né, de planejamento para os próximos anos, né, como é que vocês têm é, Uhum. se planejado aí para manutenção e para continuidade das ações que foram iniciadas durante o Inova Juntos. Então, começando nesse bloco um, né, primeiro, Matheus, para você avaliar aí a experiência de vocês, aspectos positivos e pontos de melhorias em relação à participação, né, de Garapava dentro do Inova Juntos. Então, principais benefícios que o município teve, né? Se tiver algum exemplo, né, que ilustre esse benefício, pode relatar também. E aí, nos pontos de melhorias, né, destacar quais foram os desafios encontrados, né, e quais áreas aí do projeto que poderiam ser melhoradas, né? Você até comentou lá no formulário a questão da comunicação. Então, nesse momento, pode destacar esses pontos aí de benefícios e de melhorias do projeto do Inova Juntos. Certo. Então, Henrique, acho que o principal benefício que teve aqui para Igarapava foi a questão do reconhecimento a nível internacional. O Inova Junto dá essa proposta para nós. A população começou a enxergar que Igarapava não é apenas um município de divisa de estado pequeno, com menos de 30 mil habitantes, e sim um município com muito forte político, muito forte na questão internacional, que para passar nessa seleção não foi dado. Teve que ter todo um chamamento, uma disputa. Então, isso fortalece a nossa. Quando a gente vai tentar atribuir uma política pública interna aqui, a gente é bom utilizar, falar que a gente faz parte do Inova Junto, a CNM, que é um órgão gigantesco que é notavelmente político. Então, assim, isso foi muito bom para a gente. Após a vinda de vocês aqui, que teve até aquela a inauguração da sala, que inclusive eu estou aqui na sala agora, eu estou utilizando ela para fazer essa reunião, que já que fez, vamos então utilizar, como eu falei ali. Foi bom que várias reuniões importantes pós aquele dia foram tratadas aqui. Então, assim, de forma estrutural, o maior benefício que teve foi o espaço de inovação, que desde aquele dia está sempre sendo utilizado. Os próprios secretários me ligam, Matheus, posso lá usar a sala? Pode, claro, fica à vontade. Era esse o princípio do projeto em si. Agora, quando a gente fala em benefício para o município, as reuniões que a gente está tratando aqui dentro dessas salas está repercutindo muito de forma benéfica para a população. Então, acho que o principal, a parte boa do projeto Inova Junto foi a questão da sala de inovação, as experiências que a gente está trazendo aqui, e até algumas reuniões que eu já fiz em particular aqui já com alguns municípios que a gente estava lá na marcha para tratar aqui já. Então, assim, depois que eu conheci alguns municípios lá, Henrique, foi até incrível ali. Tarumã. Não sei se você chegou a conhecer, a Lorena foi lá. Depois que eu vi o jeito que eles tratam algumas políticas internas deles ali, eu já liguei para o Bruno, me ensina como é que faz. Ou seja, está tendo uma troca de experiência entre os municípios aqui já. Eu deixo muito claro da onde que eu estou pegando essas informações para deixar bem correta essa informação. Então, no mais, esse já. Quando você falou de pontos de melhorias desse projeto, Henrique, não estou fazendo sem crítica, mas eu cheguei num segundo momento depois que foi feita as viagens para Portugal, tudo mais. Então eu tive uma grande dificuldade para entender o que era o Inova Junto. Se não fosse a Lorena para passar para mim todas as informações, passar arquivo para mim, enviar relatório para mim, eu ia estar perdido até hoje. Então, assim, a CNM foi uma mãe, assim, para entregar tipo assim, o bolo feito para mim já. E depois, assim, o que eu senti falta um pouco? Talvez uma linha um cronograma de tudo que foi realizado, onde o próprio o município
fica responsável por fazer essa linha, que mesmo que se eu saísse, entrasse outro no meu lugar, ia saber dar continuidade. Porque até então, quando estava com o Márcio, a ideia era uma. A hora que eu li o plano de vocação que vocês fizeram, eu já mudei totalmente o projeto dele já. Falei, então, se o plano de vocação fala X, eu tenho que seguir X então. E não a vontade de uma pessoa de forma isolada. Então, assim, eu acho que se fosse dar uma dica para o futuro projeto assim, é o município se responsabilizar por seguir um foco e não desviar desse foco, de acordo com as potencialidades que o município tem, que vocês investigaram aqui no município. E você falou o que podia ser melhorado e tudo mais. Eu acho que seria o comprometimento de todo mundo, em geral, na assinatura de documentação, nas reuniões também. Com vocês, eu nunca tive nenhum problema, zero. Sempre que tinha programação de uma reunião, sempre teve reunião, normal. Mas os acordos que o prefeito assinou lá em Coimbra, qual que é o município lá também, onde é lá do norte, da questão do fogo, como chama? Ah, eu esqueci aqui agora aqui. Eles não foram bem conversados. Então, tentem marcar reunião, ninguém respondeu. Até eu fui receber uma mensagem da Maria José 3 meses depois. Ou seja, a comunicação lá com eles foi muito fechada. Ou eles abraçaram só alguns municípios e não abraçaram outros. Aí eu fiquei meio assim, perdido se já. Então eu falo, quando alguém for tentar tratar para fazer algum tipo de documentação e tudo mais, ser muito responsável e também já saber quais as responsabilidades de todas as partes. Isso, eu sei que naquele plano de trabalho lá falava isso, mas no papel é uma coisa, mas na prática era outra. É isso. Eu estou no mudo de... Não, perfeito, está ótimo, Matheus. Considerações. É, ainda sobre a experiência de vocês, agora a gente tem um ponto aqui para avaliar a relevância de algumas das entregas do projeto. Então, o primeiro, né, ponto é justamente o diagnóstico vocacional. Então, como que você avalia, né, quais foram os aspectos positivos que o diagnóstico pode trazer aí no projeto? Olha, para mim, aquele diagnóstico inicialmente foi muito bom. Com o advindo da nova lei de licitações, tudo que eu faço aqui a nível de desenvolvimento, eu utilizo ele até na parte do ETP, que é o estudo técnico preliminar. Então, para mim, virou um material base, porque aqui em Garapava a gente carece de muitas informações, de dados. E quando eu quero justificar por que eu quero fazer esse projeto, eu estou utilizando ele. Então, aquele diagnóstico foi muito bom, até para saber qual que é a direção que a gente quer para o nosso município. Então, assim, para mim é 10/10, é inquestionável, ele é muito bom para mim. Amanhã, inclusive, aqui na sala de inovação, amanhã não, dia 24, a gente contratou uma capacitação, não capacitação, uma consultoria para falar de ODS. E eu vou estar levando esse diagnóstico vocacional para trabalhar ele junto com ele já, porque ele, vocês voltaram ao turismo, questão sustentável, questão de habitação também. Então, se eu quero amanhã justificar a necessidade de fazer a questão de habitação, um projeto sustentável, é nesse diagnóstico que eu vou usar de base, porque foram produzidos por pessoas extremamente técnicas, então se torna um documento muito forte para a gente falar, porque para a gente combater o achismo, é só através da ciência forte. É o que vocês fizeram aqui com a gente. Então, não tenho o que falar, é um documento excelente. Eu, pelo menos, falo, eu levei muito a sério ele, eu recebi ele pronto, eu não ajudei a produzir ele, mas é um documento pronto que me fornece base para pedir coisa, principalmente na área de licitação. Perfeito. A segunda entrega do projeto foi, de modo geral, as missões técnicas, né? Então, como é que você avalia o resultado aí das missões técnicas? O que que ela trouxe de benefício aí para a Igarapava? Olha, Henrique, eu não participei de nenhuma missão técnica. Foi só o Márcio, inicialmente, que foi com o prefeito, e no segundo momento, o prefeito foi só ele. Eu tinha conversa com o município de Coimbra para falar a questão dos resíduos sólidos, não tive nenhum retorno. Tive uma conversa muito boa no encontro em Brasília com a senhorita Elsa,
lá de Olhão, para trabalhar as questões sociais, direitos humanos, habitação. Não tive nenhum retorno também. Só que durante para a marcha dos prefeitos que teve aí na semana retrasada da retrasada, eu estabeleci umas conversas boas com a Elsa para a gente retornar é, a questão interna nossa ali. Ou seja, hoje não temos bem dizer, tem que ser sincero e verdadeiro. Nenhuma assinatura de nenhum documento formalizado. Só que eu tive uma conversa muito boa com ela, até com o Giovanni também, para a gente trabalhar os dados dos municípios de Portugal. Aqui internamente, a gente está fazendo a vigilância socioassistencial. E eu dou para perceber que lá em Portugal, eles têm um grande déficit habitacional, déficit em políticas públicas sociais, e eles não têm nenhum software para trabalhar esses dados, para identificar as fragilidades. Então, eu propus, Matheus, junto com o departamento social, ajudar eles. A Elsa adorou isso, até uma forma de redimir pelo tempo que eles passando coisa com a gente. Eu acho que é no momento de nós começarmos também a ajudar eles também. Se eu vejo que a gente está avançando numa parte e eles estão talvez estagnados, não é só a gente que vai receber ideias. A gente passa a ideia para eles também, ela gostou muito, então eu vou retornar. Só estou esperando acabar a licitação desse software nosso para a gente ensinar eles a utilizar também, sem necessidade de um software lá, mas talvez de forma mais básica, a gente trabalha dados aqui para passar lá para eles. Então, assim, te respondendo, nesse segundo momento com a missão internacional, eu não tive lá presente, não amadureceu algumas conversas que eu queria que tivesse amadurecido, mas durante o encontro em Brasília, amadureceu com quem eu mais queria, que era com a Elsa. Ótimo. E o último aqui das entregas, eu vou pular os acordos de cooperação, né, porque você já mencionou, mas a última das entregas é o espaço de inovação em si. Então, você vai falar um pouquinho da relevância do espaço. Certo. Olha, Henrique, aqui no espaço de inovação, até então eu entreguei naquele dia mesmo com vocês aqui, tiveram que presentes, só que teve troca de gestão interna aqui do setor do Departamento de Cultura. Tava o Guilherme aqui, aí ele saiu um mês depois, eu já tinha alguns planejamentos com ele, entrou um rapaz e ele saiu da semana passada. Hoje não tem ninguém aqui no complexo inteiro. Só que eu já me responsabilizei de não deixar essa sala aqui parar. Conversei com um diretor do desenvolvimento econômico, porque, querendo ou não, a parte econômica do município casa muito bem com as ideias de inovação. Que a economia não é, você é doutor nisso, você sabe, que não é fechada somente na questão de MEI, empregabilidade, e sim no desenvolvimento do município em si. E no plano vocacional, lá falava do desenvolvimento econômico também. Então, eu já conversei com ele, dele passar, sair da sala dele e vir utilizar o espaço de inovação agora, junto com a equipe dele. Ele super gostou, a hora que viu os móveis, tudo de primeira, televisão, notebook, impressora aqui já. Então, ele está vindo para cá. E como ele vai vir para cá, o Sebrae vai vir junto, a habitação vem também, vem a parte dos MEI, a parte de arquitetura também. Ou seja, a gente vai criar uma equipe que vai trabalhar dentro da sala de inovação e os planejamentos que eu fiz, eles vão tocar. E eu vou trabalhando de forma interna e externa aqui com eles. Ou seja, o espaço de inovação hoje está sendo utilizado para era um espaço com 3 salas. A sala de capacitação toda semana está sendo utilizada. A sala de cultura está parada, porque hoje está sem ninguém assumindo esse cargo, mas a sala aqui de inovação mesmo vai ser utilizada pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico e a equipe toda dele. E outra coisa boa também, que é Perfeito. importante falar, as parcerias. Eu tinha feito alguns convênios com as universidades e todos eles já aceitaram já também. Talvez programas de estágio para alunos da área de engenharia, economia e relações internacionais ser feito dentro dessa sala aqui. Aproveitar e tentar dar uma bolsa para esses alunos, para eles ver projetos ligados ao Inova Juntos, o plano de cooperação. Estou falando todas umas ideias que eu passei para Lorena bem no início, quando eu entrei, que era utilizar o nosso que a gente não tem um capital humano hoje. A gente não tem capital econômico, mas o setor público tem como promover isso. Então, juntar o útil com o agradável. Eles querem estudar e ganhar recurso, e o município quer avançar. Então, trabalhar isso dentro da sala de
inovação. E está dando super certo, a conversa já amadureceu, assinei já os convênios também, só estou esperando a equipe do econômico vir para cá para utilizar a sala já de fato. Muito bom. Passando agora então para um bloco 2, que é de boas práticas e cases de sucesso. Então, primeiro, gostaria que você destacasse aí quais foram as iniciativas que o município adotou em decorrência do projeto, né? Quais foram as boas práticas aí adotadas a partir do projeto Sim, Nova sim, Junta. sim. Olha, uma coisa que eu até falei no dia aqui, que eu ia bater muito nessa tecla, é a questão da participação popular. Até participação também do servidor público também na tomada de decisões. Como eu estou com uma chefia aqui de departamento, algo que eu fiz aqui, Henrique, qualquer tomada a nível de gestão, eu ia tomar se tivesse toda a equipe de forma democrática querendo fazer isso daí. E foi algo que eu trouxe aqui para a sala de inovação. Porque do lado de Olhão, como chama aquela senhora, ela palestrou sobre isso, que eu achei uma coisa muito legal. A El, foi a Elsa, ela andava junto com a Elsa, ela fumava pra caramba, gente, como chama? É no A município. Milu? Acho que é assim, Ela, A Milu, isso mesmo, ela mesma. Ela falou muito da questão da participação social, que tinha até a população participava junto, todo mundo ali. Eu comecei a trabalhar muito isso aqui, algo que faltava, foi difícil de início, porque ninguém quer participar. E tentar tirar a pessoa da casa dela para participar não é coisa fácil. Então eu comecei a trabalhar muito isso aqui em Garapava, tá dando certo. Então eu vejo que foi um case de sucesso. Outra coisa também, eu participei daquela palestra online com os baldios sobre a questão do tratamento de fogo. E eu passei toda a metodologia para as usinas aqui, para eles aplicar. Eles aplicaram, eu só não tive um feedback. Porém, eu moro numa região aqui que tem como ver se eles estão fazendo ou não estão fazendo. Mas eu já vi que eles estão fazendo, como os baldes fizeram uma parte lá, uma zona rural muito forte aqui. Então eu vi que foi até aquela palestra que ficou gravada, eu fiz um download e passei para eles. Eles gostaram demais, acharam interessantes, e eu passei o telefone, o meu e-mail de alguém de lá. É Jorge? Tinha um Jorge lá? Tinha, não tinha? Acho que eu passei o e-mail dele lá para o pessoal das usinas aqui em volta. Qualquer dúvida, entrar em contato com ele direto. Então eu vi que isso aí também deu super certo. Outra questão que deu certo também, a da vigilância socioassistencial, que eu estava tratando com a Elsa, com isso daí. Então, assim, foi o nosso case de sucesso até o presente momento assim já, tipo assim, que já deu certo e está andando. O segundo momento nosso agora de planejamento é com as universidades para fazer eles atuarem aqui junto também, que já está meio caminho andado, mas eu só vou falar que deu certo quando eu ver a Aluma aqui dentro trabalhando. O Sebrae vai estar aqui já logo, logo também, time do emprego. Então, assim, tá encaminhando as coisas aqui já para a sala. tá bom. A outra pergunta sobre as iniciativas é quais são as expectativas em relação aos resultados futuros. Tu já comentou alguma coisa, mas se quiser ainda destacar algum ponto em relação à expectativa de Olha, que isso Henrique, vá se concretizar, né, das iniciativas. a minha vontade, muito assim, do meu coração, é quando um projeto é feito, algum programa é feito, ele não morrer no dia pós a inauguração. Então, a minha maior vontade, mesmo que eu não esteja mais aqui na equipe, é ver alguém tocando e mostrando para que que serve uma sala de inovação. Que o Inova Juntos puxou essa sala aqui para fazer acontecer. Eu suei muito para correr com as coisas aqui para fazer acontecer. Então, a minha maior vontade é que alguém dê continuidade, ou se eu continuar, dar continuidade original, que era esse projeto aqui. O principal é estabelecer as conexões internas também. A gente estava num nível de amizade muito grande com os meninos lá de Itabirito, Tarumã, o Ronaldo. Só que ao mesmo tempo que a gente brincava muito um com o outro ali, a gente começou a meio que trocar muita experiência de gestão pública. Então, o princípio do programa é mais uma troca internacional. Só que eu acho que a gente trabalhou tanto uma troca interna, porque eu estou resolvendo tantos problemas internos aqui, por causa de umas conversas nossas lá, está sendo muito boa essa sala, esse momento de troca já. Aquele grupo de WhatsApp foi fundamental para isso. A moça de Goiás, na parte social também, que eu já conversei com ela, já
está sendo muito bom, muito positivo. Mas minha maior vontade é estabelecer uma conexão forte com Portugal, com a Elsa. Estou batendo muito nesse foco. E também com os municípios, o município lá de Uruguai e Letícia. A gente conversou umas questões ali que é os mesmos problemas que os nossos, como que a gente ajudar um ao outro ali já. Desde uma parte política interna aqui, talvez eu estou em São Paulo, é mais fácil para mim e até a capital tentar desburocratizar algum processo para eles assim, até eles também ajudar com as experiências deles ali interna. Então, assim, é uma sala que eu bato muito na questão técnica, mas a questão política, nossa, que é muito forte. Então, assim, a gente pode ajudar um ao outro, mas minha maior vontade é fazer o que já existe hoje caminhar ainda mais, tá engatinhando. Mas eu vejo uma potencialidade gigante para dar continuação. Certo, agora passando para o bloco 3, que é de sustentabilidade. Algumas coisas também, acho que tu já comentou, mas eu vou perguntar de novo, só para a gente Sim, reforçar e colocar nesses pontos. Em relação primeiro ao planejamento de médio e longo prazo das boas práticas, né? Você já comentou até de novas cooperações com universidades e tal, mas assim, é, além disso, né, ou também reforçando esses pontos, quais são aí as medidas que vocês estão tomando, né, para que continuem, para que dê continuidade nessas boas sim, práticas sim. aí adotadas a partir do projeto? Então vamos lá. A curto prazo, dia 24 desse mês agora, vai ter a empresa contratada por nós aqui para discutir o nosso plano estratégico para discutir o Igarapava 2040, que é ligado às ODS. A partir de, inclusive, isso foi uma coisa que eu enviei até para a Fabiana na época, esse projeto nosso, que é um dos programas que vai fazer dentro que é da sala, que a gente vai até fazer dentro do nosso site da própria prefeitura esse espaço. E o Igarapava 2040, que é voltado às ODS, vai ser tratado dentro da sala, ou seja, toda a nossa LOA, PPA, tudo, vai ser tudo voltado às ODS. E vai sair aqui da sala de inovação. A médio prazo é trazer o Sebrae aqui para esse local também, o desenvolvimento econômico, o espaço, e melhorar o RH interno nosso. E a médio prazo também as universidades, como eu já falei. A longo prazo, é uma incógnita ainda, porque a gente está em período eleitoral, a gente não sabe como que vai ser futuramente, porém, o projeto Igarapava 2040, ele vai ser a nível de lei, a gente quer mudar a lei orgânica com ele. Ou seja, quer fazer um plano para a próxima pessoa que for assumir esse departamento aqui, esse setor, caso eu não estiver aqui, é dar continuidade. Se tiver isso previsto em lei, a pessoa tem que dar continuação. Então, eu já estou já produzindo já o que que deve ser feito nessa sala e fazer isso a nível de lei municipal para ter um espaço mesmo para o próximo dar continuação. Então, a longo prazo, eu já estou pensando já na lei, independente de quem ganhar, vai ter que dar continuação em assuntos de inovação ligado ao planejamento do Igarapava 2040, que tem relação com o plano vocacional. Perfeito. Sobre o espaço de inovação, acho que tu comentou também, né, de trazer, que já está vindo o pessoal de outras áreas e o próprio Sebrae que vai vir participar. Então, acho que o espaço de inovação já tem insumo suficiente. Aí, por último, sobre a sustentabilidade, seria dos acordos de cooperação. Comentou, né, também de reforçar um pouco mais o contato com a Elsa, mas assim, sobre a expectativa de Igarapava, né, como que você vê Igarapava fazendo acordos de cooperação antes e depois do projeto, né? Primeiro que vocês agora já têm um contato com outros, né, com outras pessoas lá de Portugal, então se existe uma expectativa, né, você já comentou que sim, mas de reforçar o contato com essas pessoas Sim, e, além disso, se existe expectativa de Igarapava de participar de outros projetos de acordo de cooperação, né, claro. por outras frentes ou por contatos que foram formados, talvez buscar alguma ajuda de outros municípios lá de Portugal, enfim, como que você enxerga essa participação em acordos de cooperação por Igarapava? Sim. Henrique, aquela marcha que teve agora serviu para expandir mais ainda a vontade de fazer esses acordos. Primeiro que eu conversei até com o Nelson lá, eu vi o tanto de recurso que a União Europeia tem para projetos bons.
Eu percebi que eles estão lá, eles estão dispostos a trabalhar isso conosco, desde que seja uma coisa bem fundamentada, com uma base metodológica boa e correta. Eu percebi que a questão de sustentabilidade deles é que eles gostam mais de observar, a questão de cidades inteligentes, eles gostam dessa perspectiva. E isso é algo que a sala de inovação está proposta a fazer isso aqui também. Então, a minha área aqui hoje de trabalho é na área social, porém a minha formação inicial é na área ambiental. Então, eu quero unir o útil com o agradável aqui. Então, assim, a minha vontade era com Coimbra, totalmente, Guimarães também, eu fiquei senti muita vontade, porém nós não estamos aptos a conversar com eles. Porém, a gente está criando aquele parque que a gente levou vocês, talvez até o final do ano, quando entregar ele, aí eu tenho coragem de mostrar isso para eles, sabe como a gente pode trocar mais experiências, sabe como a gente pode avançar. Porque não adianta eu querer fazer, talvez. Esse foi o erro, talvez, que eu até coloquei no meu relatório aqui também, foi a falta de foco. Eu percebi que a gente quer fazer acordo com todo mundo, mas eu acho que às vezes é necessário ter foco. Se eu tenho uma base boa em um assunto e quero melhorar ela, é com esse assunto que eu faço o foco. Não, melhor que eu faço o acordo. Mas quando eu tenho só a vontade, mas eu não tenho a base, acho que não é o momento ainda. Primeiro eu tenho que melhorar umas coisas internas nossas aqui para tentar estabelecer algum diálogo. Então eu quero esperar isso acontecer primeiro. A gente vai inaugurar logo logo um pier novo para embarcação. A coisa mais linda, gente. Vocês foram lá um dia, vocês vão amar. Como ficou bonito assim, tá um tablado gigante lá. Se quiser fazer pesca, tá 10 lá. Só que eu quero. Só que tá bom, mas não tá ótimo ainda. Então eu quero aprimorar mais ainda o parque ainda, para até discutir a questão da ambientação lá, a questão ecológica também. Que eu vi que Portugal bate muito nessa tecla do turismo ecológico. Então, assim, lá em Grapava tá extremamente apta. O antes dela, muitas pessoas duvidavam. Depois que eu comecei, fui aí, dei uma palestra lá, conversei com o pessoal de outros municípios, as pessoas viram que Grapava tem um potencial muito grande de estabelecer diálogos com outros municípios. Então isso foi muito bom para a gente aqui, para abrir portas, para fazer as pessoas falar, peraí, santo de casa pode fazer milagre sim, porque eles acham que só os outros municípios que faz coisas novas. A gente pode fazer coisas novas também. E olha com municípios internacionais, inclusive. Então isso foi muito bom para a gente, para fazer as pessoas parar com aquele espírito de porco, que a gente não dá conta de fazer nada. E sim, a gente dá conta de fazer a diferença sim. Tá ótimo. Então, eram essas as perguntas. Agradeço bastante aí, Matheus, a sua disponibilidade, as suas respostas. Aí, como eu comentei, a gente já vai usar esse teu feedback para começar a compor lá o relatório e, e aí, nos próximos meses, a gente vai construindo isso junto, o que vocês tiverem de avanço também, ou algum destaque que esqueceu de comentar, quiser colocar, pode ficar à vontade Sim, para sim. mandar aí para a Lori, que a gente vai construindo esse Ah, relatório. deixa eu falar outra coisa Uhum. interessante. Algo aqui que tem aqui no município, que é o programa é o dos verdinhos aqui, que é a frente de trabalho. É um pessoal que ganha R$ 600 só para fazer um serviço social, assim, tipo, limpeza da cidade e tudo mais. E na lei, eles têm que passar por toda semana até 4 horas, 5 horas de capacitação. Então, a gente vai utilizar agora as salas aqui para eles. Eles são 200 pessoas. Só que eu falei assim, peraí, gente, da onde que eu vou tirar tanta palestra, ter uma sequência lógica para isso? Eu vou chamar a minha equipe para utilizar a sala de capacitação para falar com eles. Ou seja, toda semana agora vai ser utilizada para fazer palestra com eles sobre LOAS, questão de benefício social, CRAS, CREAS, fortalecimento de vínculos. Vai ser tudo na área social e vai ser feito aqui dentro. Então, assim, é uma comprovação que toda quarta-feira, que é o dia que eu estabeleci, ter palestras, e se passar de 100 pessoas, a gente vai, melhor, se passar de 20 pessoas, que é o que aguenta aqui a sala, a gente vai fazer no anfiteatro também aqui. Ou seja, é bom que as pessoas vão andar aqui por dentro e ver o espaço de inovação. E onde tem circulação de pessoas, o olhar político cresce e não deixa morrer
vai querer sempre estar fazendo acontecer as coisas. Foi meio estratégico isso, para fazer aqui dentro mesmo, para fazer as pessoas entrar aqui dentro dessa sala e ver, opa, o que que é isso aqui? Dá a curiosidade. E uma coisa que eu esqueci de falar, a médio prazo, a gente vai plotar todo o espaço aqui de fora a fora, falando como que era o início do município de Igarapava, fotos preto e branco ainda, até a parte do desenvolvimento. Tem uma sequência lógica aqui, mostrar o que que a gente quer. E vai ser tudo assim, todas as salas aqui. Assim que ficar pronto, vou mostrar para vocês. Era algo que eu queria, que eu cheguei a comentar com vocês, mas deu errado a licitação, mas agora vai dar certo. Tá bom, tá ótimo. Lore, quer falar alguma coisa? Não. Tá de boa. Então Certinho, tá bom. certinho. Valeu, Matheus. Obrigado, É, viu? Lore, Obrigada, pode parar de. Matheus. Obrigado, Loren. Saudades de vocês, gente. Valeu. Vai Tchau, se falando. tchau. Até. Até mais. Até.